Programa Fatos e Boatos, programa de grande audiência. Estamos entrevistando hoje, aqui no auditório do Conselho Regional de Medicina, né, um dos presidentes do nosso conselho. Entrevistamos anteriormente, no outro programa, a doutora Ellen, que não deu para conversar tudo aquilo. Estamos hoje com o doutor José Herodício Azevedo Martins, o famoso José Herodício, foi presidente do Clemero 91, né, Herodício? Herodício, é um prazer tê-lo aqui, se apresente, fique à vontade. Muito obrigado, né? O prazer é meu de estar aqui no Conselho, sempre que venho aqui, é sempre um prazer, né? Estar aqui nessa casa, fiz parte dela durante 7 anos, então para mim é um prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Herodício, esse programa é Fatos e Boatos, vamos falar de fatos, se você tiver algum boato, você pode falar, tá? O doutor Herodício, né? Aqui nós vamos tratar Herodício e Paulo, tá, Herodício? Você foi o 7º presidente do Clemero. Você lembra os desafios que você encontrou na época? Estava muito estresse, como é que era em 91? Bom, na realidade é o seguinte, cada um que passou aqui cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão e tal, né? Na época que eu assumi logo depois do Dr. Noel, né? Que ele esteve... Noel Bispo, né? Infelizmente partiu há pouco tempo atrás, né? Mas naquela época nós tínhamos grandes desafios. Primeiro, e o meu grande desafio foi a organização do Conselho, né? O Conselho, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, ele migrava de casa em casa, né? Quer dizer, o presidente era o Murilo, então o Conselho ia para casa do Murilo. Olha, interessante isso, tá vendo? Vocês falam que os médicos são ricos, milionários. Olha a história bonita que o Herodício está contando. Não tinha sede, não, a gente mudava de casa em casa. Aí a gente, né? Então as coisas funcionavam assim. Então teve até um episódio muito engraçado, na época era quem era o conselheiro, o presidente era o Murilo, né? E quando ele me perguntou, eu falei, olha, doutor Murilo, eu deixei meu diploma lá e tal, com a fulana, que era a moça que cuidava do conselho e tal, e para, né, regularizar a minha situação. Ele disse assim, você é doido, é? Eu digo, por quê? Vai perder essa coisa, vai perder. Então, isso para mostrar assim como as coisas eram, né? Quer dizer, apesar da dedicação muito grande de quem assumia, as coisas eram difíceis, então migrava realmente da casa de um presidente para a casa do outro. E na época era o Murilo. E eu lembro que eu recebi o meu CRM era 67S, né? Porque eu abri como secundário. E depois, né, veio o CRM primário aqui, mas me coube, né, a mim restabelecer toda a ordem. Tá, aí o nosso conselho foi para aquela casinha bonitinha, ali perto do São Genaro, que tem ali, não é um restaurante? Isso, tá, ali no Caiari. Ali no Caiari. Então, então, quando eu assumi o conselho, logo depois do Dr. Noel, que ele ficou um período pequeno, acho que em torno de 1 ano. Antes dele foi o Marcos Silveira, que hoje mora em Belém. Mas nós já tínhamos a sede, tinha sido adquirida há pouco tempo. Me coube reformar a sede, né? Então a gente reformou a sede. Aquela sede própria, e a gente reformou a sede, nós construímos um plenário lá, inclusive bem no fundo e tal, que ficou bem bonito, e veio a organização do conselho. Nós tínhamos na época, os funcionários do conselho eram o Osanias, né, e o colega dele, o Oswaldo, que eram meninos, eu acho que tinham o quê? Uns 17 anos, 16, 17 anos, eles eram meninos, né? E então a gente sentiu assim uma grande necessidade de arrumar as coisas, né? Eu lembro que tinha muitas caixas lá no conselho, caixa com isso, caixa com aquilo e tal, não tinha um arquivo definido. Então, primeira coisa, regularização do CRM dos médicos. Muitos médicos com CRM repetidos, né?
Quer dizer, você era, vamos dizer, 100, aí tinha um outro que era 100S e tal, tinha essa confusão toda. Então foi um trabalho muito difícil de convencer os médicos a receberem um novo CRM. Porque o médico falava assim, não, esse número faz parte da minha vida, é a minha identidade esse número, eu não quero mudar. Isso foi em 91, né? Em 91. E aí... Eu lembro que eu troquei também. O meu era 67S, aí eu fui para 295. Então eu disse, não, eu dou o exemplo, eu mesmo saí de 67S para 295 e tal, não sei o quê. E assim foi. E a gente conseguiu organizar o conselho. É tanto que, no final, né, do nosso mandato, que eu cumpri um mandato tampão de 2 anos e depois houve a eleição, e eu fiquei 5 anos, mais 5 anos, né? E assim, no meio do mandato e tal, a gente, não sei se a Ellen teve oportunidade de dizer, mas nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. Ela esqueceu esse fato, mas nós vamos entrevistá-la no próximo programa. Ela vai lembrar de muita coisa. Né? Mas a gente é auditado pelo Tribunal de Contas da União. Né? Por que motivo? Porque o Conselho ele é subordinado também ao Conselho Federal, que é subordinado também, né? É um órgão federal. E aí a gente recebeu sempre elogios pela organização, inclusive deve constar aqui pelo Conselho, nos arquivos aí, documento do Conselho Federal elogiando o Conselho de Rondônia como dos conselhos pequenos mais organizados do país. Então a gente deixou o conselho... Você lembra na época quantos médicos o conselho tinha? Mais ou menos? Naquela época tinha, acho que quando eu terminei, o CRM aqui era de 2.000 e alguma coisa, 3.000 mais ou menos, né? Tá? Porque quando terminei já tinha faculdade aqui e tal, então já tinha faculdade, né? A Unir, né? Foi a primeira? A Unir foi a primeira, né? E logo depois veio a faculdade particular, a Finca, né? Que veio logo depois, né? E hoje tem Hoje tem, a gente não conversou. Lourdes, você acha que não tem muita faculdade aqui, não, no nosso estado? Fala a verdade. Acho que tem faculdade demais no Brasil inteiro, né? E o que sobra de faculdade talvez falte em eficiência, né? Em qualidade, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, né? Lourdes, eu fiz uma pergunta para a atual presidente, né? Esses médicos que estão se formando fora aqui do nosso país, tá? Parece que está havendo um projeto aí de lei que eles podem vir para cá, exercer a medicina sem fazer revalida, sem passar pelo conselho, tá? O que é isso, Jorge? O que você acha? Para mim isso é a maior aberração que existe. É a aberração que existe. Isso não existe em nenhum país civilizado do mundo. Né? Isso não existe. Então, todas as pessoas têm que passar pelo crivo. Né? Vai nos Estados Unidos é assim, vai no Canadá é assim, qualquer país da Europa é assim. Tá? Então, isso é uma aberração, isso é coisa de ideologia política que, lamentavelmente, a gente não pode... Sim, mas os conselhos regionais e o Conselho Federal estão ativos nesse assunto, né? Com certeza, né? O pessoal tem trabalhado muito nesse sentido dessa conscientização dos políticos, né? No sentido de não aceitar esse tipo... Não aceitar isso, é impossível, né? Acho que... É muito complicado isso aí. Ô, Herodes, vamos falar agora da sua especialidade. Quem está assistindo te conhece como um dos grandes oftalmologistas aqui da nossa cidade, tá? Talvez nem saibam que você foi presidente do conselho, mas sabe que você é oftalmologista, tem um belo centro, CEOF, né? Um belo centro hospitalar. Sobre a sua especialidade, tá? Evoluiu muito o nosso estado em relação... Eu lembro quando eu cheguei aqui nos anos 84, 85, né? Eram pouquíssimos especialistas, pouquíssimos, tá? Eu cheguei aqui como cirurgião, desisti, eu fiz residência em cirurgia há 4, 5 anos, aí depois eu fui para o lado da medicina do trabalho e clínica porque era difícil aqui.
os hospitais não tinham plantonistas, né? A gente operava, ficava tenso 24 horas, qualquer coisa, chamavam a gente para ir lá no hospital. Como é que foi essa época sua aqui, numa especialidade assim de oftalmo? Olha, por que eu vim parar em Rondônia, né? Por que eu vim parar em Rondônia? Eu era residente do Hospital de Base em Brasília. Eu me formei em Brasília, na Universidade de Brasília, e fiz residência no Hospital de Base, lá em Brasília. Estava de plantão um dia quando chegou um paciente com o olho perfurado, já há 15 dias. E eu perguntei, mas há 15 dias com o olho perfurado, por que você não veio antes? Não, eu moro em Rondônia e tal, não sei o quê. E entrou uma senhora com ele, que o acompanhava, muito falante e tal, não sei o quê. Falou, doutor, o senhor é tão jovem, por que o senhor não vai para Rondônia, mas não sei o quê? Você já tinha ouvido falar em Rondônia? Já sabia, mas às vezes confundia Rondônia com Roraima. Roraima, que até hoje lá os amigos do Rio confundem, eu fico chateado. Foi muito interessante isso, porque ela fez marcação cerrada em cima de mim, de várias vezes indo lá no Hospital de Base, leva seu currículo na representação de Rondônia, doutor. E eu terminei levando o currículo lá. Na época o secretário de saúde me ligou, uma semana depois o secretário de saúde ligou lá para o hospital me procurando, e terminou eu aceitando o convite. Naquela época tinha algumas vantagens, né, de vir para cá, estava tudo certo para ficar em Brasília, né, e terminou. Eu estava terminando a residência, né? No final do ano já estava terminando a residência, e aí estava tudo certo para ficar em Brasília, tinha local, estava tudo certo, né? Mas aí a insistência foi tão grande, e aí o secretário me falou de algumas coisas que eu podia fazer aqui, terminou me convencendo de vir para Rondônia, né? Eu vim para Rondônia, cheguei junto com um colega que tinha chegado do Rio recentemente aqui, o Luciano. Ele veio do Hospital dos Servidores do Rio, e eu vim lá do Hospital de Base. Então, naquela época, a oftalmologia era um desafio, mas a gente montou o serviço de oftalmologia do governo, mas as coisas eram bem precárias, assim, sabe? Né? Primeiro que a oftalmologia daquela época ela já não existe mais hoje, né? A evolução da oftalmologia, ela deu passos assim extraordinários, né? Mas eu lembro de algumas coisas que aconteciam. Por exemplo, a gente andava com as caixinhas de material cirúrgico debaixo do braço, levava para um lado, levava para outro, era num hospitalzinho ali, numa clínica ali e tal, era aquela dificuldade. Era você e mais quantos aqui da oftalmologia? Era eu, Luciano, né, e o Grimaldi, e o Grimaldi também, né? Nós éramos os três, do governo, eu e o Luciano. Então a gente trabalhava de segunda a sexta no governo, e nós ficávamos de plantão, de sobreaviso, dia sim, dia não, eu e o Luciano. Sábado, domingo, feriado. Era tudo assim, e a gente achava que estava tudo bem. A gente achava que estava tudo bem, né? Então foi uma época assim difícil. Mas o que é que eu posso dizer assim? Se eu ficasse em Brasília, certamente eu nunca fui acomodado, eu teria sobrevivido muito bem lá, eu estaria bem. Vim para cá, eu acho que do ponto de vista social, eu prestei um serviço muito mais relevante aqui do que eu poderia prestar em Brasília, dado, vamos dizer, a carência que teve. E a gente foi evoluindo, evoluímos com a oftalmologia brasileira, e hoje Rondônia, com os centros oftalmológicos que temos aqui, não deve nada ao centro-oeste, ao sul do Brasil, né? Nós estamos muito bem. Eu lembro de um fato, por exemplo, um detalhezinho, cirurgia de catarata. Quando a gente começou a fazer a técnica mais moderna que tem hoje cirurgia de catarata, que é a facoemulsificação, né? Teve um congresso lá em São Paulo, tinha mais de 1000 pessoas no auditório, e quando perguntaram quantos daqui fazem facoemulsificação, olha, nem 5% do auditório fazia facoemulsificação. E aqui já fazia. Eurodício, olha só, infelizmente o nosso tempo passou. Ô produtor, a gente pode fazer um outro bloco para um outro programa para continuar com o doutor Eurodício falando sobre... Pode? Então, Eurodício, vamos encerrar esse bloco,
Tá? E vamos falar mais 15 minutos no próximo programa, tá? Doutor Herodício, presidente, quem foi presidente ainda é, presidente do Conselho Regional de Medicina em 91, oftalmologista, contou parte da história dele e no próximo programa vai continuar contando a história dele. Agradeço a vocês, Herodício. Pode se despedir desse público que está nos assistindo hoje, porque nós vamos gravar o próximo programa da semana que vem. Tá, muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui, e fazer parte da história aqui do Estado, como você também, né, que tem muito contribuiu aqui para o desenvolvimento da medicina aqui no Estado de Rondônia. Então o programa Fatos e Boatos, não percam, tá? Sábado às 14 horas e domingo reprise, com um novo programa que nós vamos trazer de volta, o doutor Herodício, José Herodício Azevedo Martins, oftalmologista e ex-presidente no exercício de 91 a 98 do Conselho Regional de Medicina. Até o próximo programa. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Olá, amigos! Estamos de volta no programa Fatos e Boatos, no seu canal 10.1, no site Rondônia ao Vivo. Programa com uma audiência enorme, que bom, agradeço vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos trazer de volta, nesse programa, o doutor José Herodício, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina nos anos 91, e oftalmologista, contou alguma história no programa anterior, não sei se vocês estão lembrados, tá? E nós vamos continuar com essa conversa dele, porque ele tem muitas coisas boas para falar para a gente aqui no programa Fatos e Boatos. Doutor Herodício, obrigado novamente por estar no nosso programa, né? E vamos continuar aquela nossa história. Pode se apresentar aí novamente ao público que já te conhece muito bem, tá? Tá bom. Mas meu nome é José Herodício, oftalmologista, né? E estou em Rondônia há bastante tempo, conheço bem a história desse estado aqui. Bastante tempo não, senão vão falar que a gente já é Matusalém. Herodício, no programa anterior você contou uma história muito interessante, né? Que você estava terminando residência lá em Brasília, né? No hospital de base lá. E eu lembro dessa história, tá? A minha memória não está tão ruim assim não, né? Que você atendeu um paciente aqui do nosso estado, né, com uma lesão
no olho. Conta essa história outra vez para a gente reiniciar o nosso processo, nosso programa. Mas eu estava de plantão no hospital de base em Brasília, e aí quando chegou um paciente com 15 dias com o olho perfurado, me estranhou muito, né? Sim. 15 dias com o olho perfurado sem recurso. E aí entrou uma senhora e disse, não, ele é de Rondônia e tal, não sei o quê, e contou toda uma história. Disse, doutor, vá para Rondônia, o senhor é muito jovem, lá é carente de oftalmologista e tal, não sei o quê. E depois ela voltou reiteradamente, umas 3, 4 vezes. E te convenceu a vir para Rondônia. A vir para Rondônia. Né? Era uma pessoa muito conhecida aqui, né? Dona Helena Erce, é mãe do Chiquilito Erce, que foi prefeito aqui no estado de Rondônia. Né? E assim terminou, depois do contato com o secretário de saúde, aqui de Rondônia, vindo aqui para Rondônia. Né? Era território ainda, era o finalzinho do território, era o final do território. Mas chegamos aqui cheio de vontade, cheio de entusiasmo para crescer com o Estado. Eu tinha 20 e poucos anos, era menino ainda. Formei na Universidade de Brasília, né? E fiz residência no Hospital de Base em Brasília mesmo. Tá? E assim, toda a minha história oftalmológica, toda a minha vida profissional foi dedicada a Rondônia. Eu vim pronto para a época aqui. Né? A residência no hospital de base era muito boa. Era boa, né? Eu lembro que você comentou que quando você chegou aqui, era você e mais 3 oftalmólogos no estado todo? Na realidade 2. Era o Luciano Rabelo, que tinha vindo do Rio de Janeiro, e o Grimaldi era um capitão do Exército, já estava aqui em Rondônia há algum tempo. Né? E depois até o Grimaldi foi meu paciente e tal, o Grimaldi já partiu, né? Ele tinha um problema renal sério, ele tinha rim policístico e terminou falecendo com isso. Mas na época éramos nós 3, eu e o Luciano, que montamos o serviço do governo, né? O serviço de oftalmologia do governo. E na Você época, que foi o primeiro colega a montar o serviço oftalmo aqui. Fundamos, funcionava ali Aqui era o governador, era o Teixeirão? Na época era o Teixeira. Teixeira. Na época era o Jorge Teixeira. E funcionava ali, a Policlínica Oswaldo Cruz funcionava ali onde funcionou a Assembleia, né? Sim. E ali a gente montou aquilo ali, era uma coisa modelo, né? Muito, com os recursos que tinha na época, nós conseguimos montar aquilo ali que funcionava muito bem. Trabalhavam de segunda a segunda praticamente, né? Porque a gente dava plantão de sobreaviso, eu, Luciano, dia sim, dia não. Só dois, e a gente ainda atendia tudo. E o pessoal do interior, eu disse, como vinha também, atendíamos gente de toda essa região aqui, do Acre. O Acre era muito pobre, o Acre tinha, acho que um único oftalmologista, que era o Paulo Veloso, na época. Né? Então a gente atendia essa região toda aqui, o Amazonas aqui, Rondônia toda, a gente atendia aqui, né? E eu acho que foi um serviço que fez na época uma diferença muito grande, né, para o Estado. Já fazia cirurgia oftalmológica naquela ocasião? Fazíamos. Você tinha como fazer? Eu saí do hospital de base sabendo fazer as cirurgias que se fazia na oftalmologia na época. Qual era a cirurgia mais comum? Menos retina. E a retina na época era uma coisa muito primitiva. Então, assim, era muito difícil, descolamento de retina era praticamente olho perdido, era muito complicado isso. Mas as cirurgias como catarata, estrabismo, glaucoma, pterígio, essas coisas todas nós fazíamos. Já se fazia na época? Nós fazíamos na época. E eu posso dizer assim com certeza e também com certo orgulho, né, e ao mesmo tempo humildade, mas todas essas cirurgias, a primeira cirurgia de catarata com sucesso passou pelas minhas mãos, cirurgia de estrabismo também passou pelas minhas mãos. Então todas essas cirurgias que na época faziam um significado grande e ainda fazem hoje na oftalmologia, a gente fez aqui. Começamos eu e o Luciano.
Pioneirismo, né, rapaz? Então, isso foi... E, ao mesmo tempo que fazíamos isso na atividade pública, a gente montou o serviço particular e tal, o nosso consultório, e fomos evoluindo através do tempo, até hoje a gente ter um centro especializado que não deve nada a qualquer centro aí do sul do país. No programa anterior você comentou isso, que você ficou até... cresceu teu ego no bom sentido, né? Que você foi no congresso e concluiu que aqui no nosso estado já estava bem mais evoluído que muitas outras. Fala sobre isso. A gente conseguiu evoluir com a oftalmologia brasileira, né? Conseguimos assim. Primeiro, nós tínhamos que organizar um local onde a gente pudesse exercer com dignidade, né? E com eficiência a oftalmologia. E aí nós criamos um serviço de oftalmologia que é conhecido no estado hoje, chama CEOF, né, o Centro Especializado em Oftalmologia. Fazendo merchandising aqui no programa. Claro, eu disse, você merece. A gente criou isso aí já com outros colegas, né, foi o Adalberto Penati, né, junto comigo. Penati ainda está contigo lá? Sim, está comigo em atividade. Que bom. Né, o Penati também já está aqui um bom tempo, né? Tá. Ele chegou aqui, acho que 85, 86, por aí. Foi a época que eu cheguei também. Né? Tá. Mas está firme lá, está firme. Né? Que bom. Vocês têm residência lá? Ou... Nós tínhamos residência, mas depois a gente resolveu a não continuar com a residência. Foram 5 anos, Poxa, né? Que pena, foram 5 anos de residência, né? E foi muito bom, formamos gente hoje aí que é pelo estado de Rondônia, tem gente em Ariquemes, tem gente aqui em Porto Velho, tem gente no Amazonas, né, que foram formados, porque a residência foi constituída, aberta, né, os concursos, então passou gente do Amazonas, passou gente de outros locais e tal. Vai terminar? Não é possível. Toda vez que o papo está ficando bom, o programa termina. Mas por que terminou a residência? Isso é tão útil. Da residência é até, vamos dizer assim, triste dizer isso, mas as residências hoje em clínicas e hospitais particulares, elas não têm apoio nenhum do governo federal, né, infelizmente. Né? E aí nós sentimos uma hora que talvez não fosse interessante continuar. Uma pena, né? Uma pena. Bom, gravamos aqui com o doutor José Herodício, presidente do Conselho de 91 a 98, né? Oftalmologista de ponta. Foi um papo muito gostoso, tá? Eu espero, Herodício, que a gente se encontre novamente num futuro nesse programa, quando a minha produtora te convidar, tá? A gente grava novamente um programa daquilo que você queira falar, sobre fatos e boatos. Boatos a gente não falou em nada, né, rapaz? Falamos em fatos. Vamos deixar o boato para os outros. Tá bom, eu te agradeço, tá? Pode se despedir, conversar aí com Muito obrigado aí pelo convite, me sinto lisonjeado com o convite aí participar do seu programa. Muito obrigado. Ok, programa Fatos e Boatos, sábado, 14 horas, domingo, 14 também, tá? Programa com uma audiência fabulosa no seu canal 10.1 e no site Rondônia ao Vivo, que fica 24 horas para você rever essa entrevista. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.